Hoje, 20 de novembro, é comemorado o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E ao longo da semana, aqui no EPTV2, a série Consciência vem trazendo um debate sobre temas fundamentais para a construção de uma sociedade antirracista e menos desigual. Hoje, na última reportagem, a nossa equipe fala sobre as políticas de ações afirmativas, como a lei de cotas das universidades federais, uma reparação histórica que vem permitindo que a população negra esteja cada vez mais presente no ensino superior. Eu nunca pensei em fazer medicina, era uma coisa para mim inatingível. Eu só descobri que era possível entrar numa faculdade quando eu estava estudando para passar em outro curso. E o que te fez fazer essa troca? Vi que era possível primeiro, depois eu percebi que o curso que eu estava tentando fazer seria um trabalho muito repetitivo e eu não gostaria de fazer isso pro resto da minha vida. E a medicina me pareceu um lugar que eu poderia explorar várias coisas que eu gostava. Eu acredito que as políticas afirmativas tiveram bastante impacto nisso. Álvaro ingressou no curso de medicina da Unicamp em 2020. Entrou pelo sistema de cotas. Eu acho que agora é muito mais real, sabe? Você está numa faculdade pública, uma faculdade pública de excelência no Brasil e um curso que sempre foi branco ao longo de toda a história. A gente pode ver as turmas que se formaram em todas as faculdades públicas de medicina. Hoje, para mim, é um sonho realizado. A política de cotas é um debate antigo, fruto de uma demanda e luta de diferentes grupos excluídos da sociedade brasileira. As cotas são aquelas medidas especiais daquela convenção contra todas as formas de discriminação racial que a ONU propõe, medidas especiais para pessoas e grupos de pessoas que permaneceram excluídas, que são vitimadas por formas de discriminação. O Estatuto da Igualdade Racial, uma legislação de 2000, que traz os direitos fundamentais da pessoa que estão na Constituição, especificando-os para a comunidade negra, lembrando que há brasileiros que não estão usufruindo daqueles direitos. Então, a partir desse Estatuto da Igualdade Racial, dessa lei nacional, aí federal, começam as leis brasileiras sobre cotas. Criadas para reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados, as cotas consistem em reservas de vagas em instituições de ensino para grupos étnicos vulneráveis como negros e indígenas. No Brasil, elas ganharam força com a aprovação da Lei 12.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas. A lei prevê que 50% das vagas em universidades, institutos e centros federais sejam reservadas para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas. Metade para filhos de famílias de baixa renda. E dentre essas vagas, uma cota é reservada para pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência na proporção dessa população em cada estado. A diversidade, então, começou a aparecer. Todo esse movimento e esse processo, ele é essencial para essa reparação histórica, para que essa população afrodescendente, concomitantemente após o acesso ao ensino superior, consiga ocupar outros postos de trabalho, além dos que estão à margem, que consigam ter acesso e consigam pleitear vagas de concursos públicos. Então, esse que é o sentido da lei de cotas. Mesmo antes da criação da Lei de Cotas, que é direcionada às instituições federais, muitas universidades estaduais brasileiras já adotavam políticas de ações afirmativas nos vestibulares para garantir o acesso das populações mais vulneráveis. A Unicamp, desde 2003, tem políticas de ação afirmativa pelo PAAS para poder impulsionar a presença de estudantes de escola pública e estudantes autodeclarados pretos e pardos. Mas apenas em 2017 é que foi aprovada a política de cotas para estudantes autodeclarados pretos e pardos. E por que trocamos uma política de bonificação por uma política de cotas? Porque na política de bonificação nós não estávamos atingindo as médias da população do estado de São Paulo
a representatividade da média da população negra do estado de São Paulo dentro da Unicamp. Então, nós tínhamos anteriormente um percentual de estudantes autodeclarados pretos e pardos próximo a 17%, 18% dos estudantes matriculados na Unicamp. E desde que se implementou as cotas em 2018, o vestibular de 2018, nós passamos a ter em torno de 30% dos estudantes da Unicamp hoje são autodeclarados pretos e pardos. A Isabela começou a estudar na Unicamp em 2016, pelo processo de bonificação. Quando a gente fala que a maioria dos brasileiros se autodeclaram pardos e pretos, e aí a gente chega num lugar onde são poucas pessoas negras, são poucas pessoas vindas de sistema público, a gente realmente leva um susto, a gente leva um choque. Foi exatamente no ano que ela ingressou que houve um movimento mais forte nesse sentido da implementação das cotas na universidade. Teve uma greve, essa greve durou bastante tempo, até acho que uns 2 meses, e um dos motes da greve era a inclusão de cotas, né? E quando pessoas querem os seus direitos assistidos, a gente percebe que não é todo mundo que pode ter os seus direitos assistidos. E aí eu entro na questão de assim, então os direitos assistidos, eles são uma espécie de privilégios, e direito devia ser para todo mundo. Foi ali que eu percebi que eu teria que lutar mais ainda para as pessoas entenderem que a gente tem direito a ter direitos, o que é irônico. A universidade hoje ela é mais diversa, né? Ela é mais plural, e nós temos uma presença muito marcante da população dos estudantes negros dentro da universidade. Então, quando você muda a forma de ingresso, você muda também o tipo de pergunta que as diversas ciências passam a fazer. Então, nós reconhecemos que as políticas são um tanto quanto tardias, mas elas são muito bem-vindas e têm sido muito benéficas para a convivência de uma sociedade, de uma universidade mais plural e conectada com os temas do mundo contemporâneo. A lei de cotas costuma ser um assunto que gera muito debate e até polêmicas entre aquelas pessoas que são a favor e aquelas que são contra. Geralmente quem é contra utiliza de argumentos do tipo: se houver esforço, eles vão chegar lá. Mas acontece, gente, que no caso de uma população que durante anos foi marginalizada, devido a todo um contexto histórico e social, a linha de chegada sempre esteve mais distante, até porque lá atrás a posição de largada muitas vezes era bem diferente. É injusto colocar, por exemplo, um discurso meritocrático que quem estuda, quem se dedica, consegue, por exemplo, entrar nas universidades públicas, né? A gente sabe que não é bem assim, que o ingresso hoje no ensino superior, ele está diretamente vinculado ao histórico de uma vida. Ano que vem, a lei de cotas das instituições de ensino federal pode perder a validade se não for renovada pelo Congresso. O que vem juntamente com esse diálogo, com essas reflexões, que é uma pergunta que ela é muito recorrente, que é a seguinte: mas se for para a lei de cotas permanecer, por quanto tempo? Nós temos 500 anos de história de racismo no nosso país. 500 anos, talvez, minimamente, atingirmos nacionalmente os patamares dos concursos públicos, nos ingressos nas universidades, da mesma proporcionalidade da nossa população de pessoas negras nesses espaços. Precisamos avançar no âmbito do aperfeiçoamento, e por isso que somos totalmente favoráveis à continuidade e ao aperfeiçoamento da lei de cotas. Até porque não basta apenas garantir o ingresso desse aluno cotista na universidade. Nós precisamos agora nos voltar cada vez mais para o cuidado da permanência. A Unicamp, felizmente, tem conseguido colocar cada vez mais recursos para atender esta demanda. Isso se trata de uma política pública responsável e séria, do ponto de vista de que, ao abrir as vagas e ao estabelecer uma política de cotas, eu tenho que ter também a sustentabilidade do programa mediante bolsas para todos esses estudantes. Os desafios ainda são grandes. Para resolver esse descompasso social, ainda é preciso avançar em muitos aspectos. Só assim, quem sabe um dia, a lei de cotas não seja mais um mecanismo necessário. Havendo a perpetuação da desigualdade escolar,
a lei de cotas continua a ser necessária. A minha expectativa, e acredito que de muitos brasileiros, é a continuação das práticas, cotistas nas universidades públicas, sim, e providências que propiciem a manutenção desses alunos nas universidades públicas, e um estudo sobre essa desigualdade socioeconômica brasileira e o investimento no ensino em tempo integral nas escolas públicas de todos os níveis. O maior recado que eu posso dar para as pessoas que estão fora da universidade é que entrar na universidade é algo real, é difícil, mas é algo real e é algo que a gente quer cada vez mais. A gente quer cada vez mais uma universidade diversa, uma universidade colorida, uma universidade que represente o Brasil de fato. A reivindicação de cotas e políticas de ação afirmativas não desqualifica o grupo negro. Ao contrário, representa sua confirmação como sujeito de direitos, consciente de sua condição de credor social de um país que promoveu a acumulação primitiva de capital pela exploração do trabalho escravo, não ofereceu nenhum tipo de reparação aos negros na abolição e permanece lhe negando integração social por meio das múltiplas formas de exclusão racial vigentes na sociedade, das quais o não acesso à educação é uma das mais perversas.